Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sábado da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor fez o seu povo sair com grande júbilo, com gritos de alegria, os seus eleitos. Aleluia! Neste sábado da oitava da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 15. Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 15. Tome a Bíblia em suas mãos, leia este texto e depois medite este Evangelho comigo. Este trecho pertence ao final acrescentado ainda na época apostólica como conclusão ao Evangelho de Marcos. Você pode reparar na sua Bíblia que o final do Evangelho de Marcos, de fato, termina no versículo 8 e termina de uma forma muito brusca, com as mulheres com medo de anunciar Cristo ressuscitado aos discípulos. Mas este é o final original do Evangelho, como testemunham os manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos. Mas este é um acréscimo que depois, já na era apostólica, século I, século II, foi acrescentado e que a Igreja considera este texto como canônico. Notem que os versículos 9 e 10 são o resumo de João, capítulo 20, versículo 11 a 18, no qual Jesus ressuscitado manifesta-se a Madalena, que o notifica aos discípulos. O autor acrescenta que estes estavam entristecidos, ou seja, que os discípulos estavam tristes pelo desaparecimento do Mestre, e já desanimados não acreditaram nelas. Já os versículos 12 e 13 retomam a aparição aos dois discípulos de Emaús sob a forma de peregrino, narrada por Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Pode conferir na sua Sagrada Escritura. Mas é também assinalado um pormenor alheio à intenção teológica de fazer ressaltar um tema caro ao Evangelho de Marcos. Que tema é esse? A incredulidade dos 11 apóstolos. Por isso, vem a aparição direta de Jesus para afastar dos 11 a dureza de coração, já sublinhada por Marcos durante a vida pública. Repare que no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, versículo 52, bem como no capítulo 8, versículo 17, Jesus censura a incredulidade dos seus discípulos. Tão longe estavam de perceber que o Messias devia chegar à glória através da cruz, que nem sequer acreditaram nas testemunhas que o tinham visto ressuscitado. Todos os evangelistas fazem notar a incredulidade dos 11 apóstolos. Marcos, porém, a sublinha de um modo particular. Faz parte da argumentação apologética. Prova que a ideia da ressurreição não é produto da imaginação ingênua de homens simplórios, porque tinha gente que falava, não, essa ideia de que Jesus ressuscitou é fruto da imaginação desse povo. Não é. A prova é que eles não acreditavam, nem quando Jesus se manifestava a eles. Porque, conforme já havia explicado para vocês, eles não esperavam a ressurreição de Jesus. E por isso, quando Jesus se manifestou ressuscitado, foi até difícil para os 11 acreditar no fato da ressurreição. Mas no relato de Marcos está presente ainda um tema da igreja. Não às mulheres, nem aos discípulos que têm grande fé, mas aos apóstolos incrédulos é que Cristo confia a responsabilidade da missão. Confira aí no versículo 15 do texto de hoje. Lembrando que na tradição da igreja, os apóstolos são os sucessores de Cristo, aqueles que levam adiante a fé. E têm a missão de guardar a fé daqueles que vão acreditar em Cristo. Pois o Evangelho mostra que eles tiveram incredulidade. Era-lhes difícil acreditar que Cristo ressuscitou. Vejam só, todo membro da igreja é responsável pela própria fé e pela própria existência batismal. Entretanto, para que esta participe realmente do mistério da Páscoa do Senhor Jesus, deve referir-se existencialmente a Ele, através da mediação dos apóstolos.
mesmo exercida por apóstolos incrédulos. Então vamos pedir neste dia ao Senhor que afaste de nós toda incredulidade, que Ele nos abra os olhos da fé e nos ensine de fato a reconhecer a Sua presença gloriosa, ressuscitada entre nós. Oremos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Então vamos pedir neste dia ao Senhor que afaste de nós toda incredulidade, que Ele nos abra os olhos da fé e nos ensine de fato a reconhecer a Sua presença gloriosa, ressuscitada entre nós. Oremos. Ó Deus, que pela riqueza da vossa graça multiplicais os povos que creem em vós, contemplai solícito aqueles que escolhestes e dai aos que renasceram pelo batismo a veste da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para